Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a casa aqui, esse início de ano legislativo, desejar a todos que seja um período produtivo para toda a casa. Acho que nós temos muitos desafios aqui na cidade de São Gonçalo, desafios históricos, é verdade, problemas que a cidade carrega há muito tempo, problema de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de geração de renda. Infelizmente, a gente tem avançado pouco nesses quesitos e a gente precisa aproveitar as oportunidades que existem. Nessa área, por exemplo, a Petrobras acabou de anunciar a retomada da indústria naval do país e a gente precisa ver como São Gonçalo se insere também nesse esforço de retomada, porque, nesse primeiro momento, essa região não está contemplada e eu acho importante que tanto essa casa quanto o Poder Executivo tomem papel nesse debate, porque é um debate fundamental para o conjunto da cidade. São empregos de qualidade, empregos com boas remunerações, que, num passado não muito distante, empregaram milhares de gonçalenses, jovens, inclusive, que têm, muitas vezes, a primeira oportunidade de emprego na indústria naval, e esse anúncio abre para nós a possibilidade da gente ter um novo ciclo virtuoso na economia da cidade e da região. Alguns temas importantes, me parece que essa casa e o Poder Executivo também precisam participar mais. Eu tenho visto o anúncio da linha 3 do metrô, a sonhada linha 3 do metrô, que há muito tempo o gonçalense espera que, de fato, saia do papel, e agora o prefeito do Rio e o prefeito de Niterói anunciam, com a candidatura das duas cidades à sede dos Jogos Pan-Americanos, a retomada desse projeto. E me causa estranheza que São Gonçalo esteja fora dessas discussões, porque daqui a pouco Rio e Niterói encaminham o primeiro trecho e São Gonçalo fica de fora. Não acho que seja prudente da nossa parte, tanto dessa Casa Legislativa quanto do Poder Executivo, se omitir de um debate tão importante, de um projeto tão sonhado pela nossa população. Nós temos problemas de todo tipo, né? O problema de segurança, que vem se agravado. São Gonçalo é uma cidade hoje muito mais violenta do que já foi, e a gente precisa dar conta de avançar nesses debates. Mas hoje eu vou me concentrar um pouco mais aqui sobre a educação, né? Nós temos aqui um problema muito sério na qualidade do ensino, porque esse é o 5º ano desse governo. Esse governo não se iniciou em janeiro agora. Esse governo está abrindo o seu 5º ano. E o IDEB de São Gonçalo, para a gente ter uma ideia, nos anos iniciais, eu tenho os números aqui, caiu de 5,2 em 2021, primeiro ano do governo, para 4,5 em 2023. É uma queda muito expressiva, que reflete exatamente a falta de prioridade que a educação representa no projeto desse governo. O IDEB, para a gente ter uma ideia, nos anos finais, caiu de 4,2 para 3,9. Uma coisa que já era muito ruim, se tornando muito pior e assumindo uma curva descendente na qualidade da educação. Para a gente ter uma ideia, São Gonçalo, no 9º ano, o estudante que está concluindo o ensino fundamental, 31% aprendem o mínimo necessário em português, 31% em língua portuguesa. 69% não conseguem aprender o mínimo necessário. Em matemática, 9%. 9% dos estudantes que concluem o ensino fundamental na rede municipal aprendem o mínimo necessário. São dados oficiais do Ministério da Educação. Distorção seriedade. 32% dos estudantes matriculados na rede municipal de São Gonçalo têm distorção de 2 anos ou mais. Ou seja, estão 2 anos ou mais atrasados. Esse é um índice extremamente elevado. Tudo isso compõe um conjunto que nos permite afirmar que a educação, de fato, não tem sido prioridade. Muito pelo contrário, a gente tem regredido em matéria de educação. 55% das escolas aqui não têm biblioteca.
41% não tem quadra de esporte, 78% não tem laboratório de ciências e 81% não tem laboratório de informática. Em 2025, 81% das escolas municipais não tem laboratório de informática. Se a gente for ver creche, e é uma reclamação grande da nossa população, a criação de vagas nas creches, para que as mães possam sair para trabalhar, porque a cidade não gera emprego, obriga a maior parte da sua população a sair daqui para trabalhar, mas não garante as vagas nas creches para que essas mães possam fazer essa jornada de sair de manhã todo dia da cidade e voltar à noite para trabalhar. Se a gente pegar aqui o número de 2020, último ano do governo anterior, nós tínhamos aqui 1.332 vagas de creche. 1.332 vagas nas creches municipais. Em 2023, 3 anos depois, a gente teve 1.361 vagas. Ou seja, se criou 29 vagas. Míseras 29 vagas. Então, não existe um movimento de enfrentar o problema. O prefeito se elegeu, em 2020, prometendo universalizar o acesso à creche. Então, quando a gente faz crítica na educação, a gente faz crítica em cima desse conjunto. A gente não pensa um fato isolado. O problema não é só a falta de climatização. A falta de climatização é um problema muito grave, que precisa ser encarado, que já poderia ter sido resolvido. Que, volto a dizer, a gente está no 5º ano. Esse governo não começou agora. E o problema persiste de maneira muito grave, porque não é só falta de climatização. Eu estive visitando, vocês sabem disso, estive visitando algumas escolas. Em todas elas tem sala sem ventilador. Todas. Sem ventilador funcionando, pelo menos uma. A gente tem problemas muito graves na estrutura da escola. Tem escolas caindo aos pedaços nessa cidade. Eu convido aqui os vereadores, convido o prefeito, convido o secretário de Educação a ir ao Castelo Branco. Vai ver a situação do Castelo Branco. A situação de extrema precariedade. A escola está caindo aos pedaços. É uma situação que nos envergonha, porque é a principal escola da cidade, uma escola que, pouco tempo atrás, era modelo. E hoje é uma escola que tem problemas seríssimos. Salas muito quentes, mas também outros problemas. Faltam professores. Em todas as escolas havia falta de professores. Principalmente professores de apoio, para estudantes que têm algum tipo de deficiência, para estudantes que são autistas. Sabe como é que eles estudam hoje no Castelo Branco? Eles ficam segregados numa salinha, por 2 motivos. Primeiro, não tem professor de apoio para todos, e segundo, o elevador está quebrado. Eles não conseguem acessar a sala de aula. Então, quando a gente faz crítica em relação à educação, a gente faz crítica por esse conjunto. Hoje eu vi aqui, vocês devem ter tido acesso, uma circular do secretário de Educação para as escolas, fazendo recomendações de que se faça manutenção em bebedouro, porque a gente identificou bebedouro quebrado, bebedouro sem filtro, bebedouro com filtro vencido, bebedouro que não estava gelando. O secretário pediu agora, hoje, que as escolas façam manutenção, e manutenção nos ventiladores. Mas a gente ficou 2 meses de férias escolares, gente. 2 meses, o secretário pede hoje que essa manutenção seja feita. Então, quando a gente faz crítica, é nesse sentido. Em relação, para ir fechando aqui, em relação aos professores e ao 13º da jornada suplementar, eu acho que tem dois tipos de problema, né? Um problema que é o problema burocrático e o outro problema é do trato. Porque eu tive, o vereador Juliano teve também, no ato do CEP, quando se marcou a primeira reunião com a Secretaria de Administração, e o secretário não recebeu. Pediu para um assessor receber, e o assessor disse, olha, eu não estou nem nomeado, a gente aqui não sabe o que está acontecendo, mas eu prometo que a gente vai verificar e a gente vai marcar uma outra reunião. Saímos de lá, aliás, com a data marcada. Na data marcada, era uma reunião com o secretário de Administração, com o secretário de Educação e com a procuradora do município.
para se passar uma posição. Nenhum deles foi à reunião. Todos faltaram à reunião. Então, tem um problema de trato, tem um problema de respeito. Os professores esperavam receber. Por que esperavam receber? Porque receberam nos anos anteriores. Porque receberam esse ano a primeira parcela. E foram surpreendidos com a falta de pagamento. Se existe uma determinação do Tribunal de Contas, não tem problema. Basta que isso seja apresentado. Apresenta de maneira respeitosa para os professores, olha, eu tenho isso aqui que eu preciso cumprir. Todo mundo vai compreender. E é possível, se tiver vontade política, que se chegue a uma solução para o problema, porque não existe problema sem solução. Se existe um problema, vereador Alexandre, de legislação, não há problema, vamos mudar a legislação. Se o governo respeita e prioriza os professores, se o governo tinha vontade de fazer o pagamento, não tem problema. Vamos reunir, vamos fazer uma audiência pública e vamos todos nós juntos pensar numa solução para que a gente possa dar um mínimo de dignidade, porque a verdade é a seguinte, os professores aqui saem na primeira oportunidade. No primeiro concurso que eles passam fora da cidade, eles vão embora, porque essa é uma cidade que paga mal, paga muito pior que as vizinhas, e é uma cidade em que as condições de trabalho são muito precarizadas. Existem escolas que são de difícil acesso, que sofrem com o problema da violência, com o território dominado. Tudo isso desestimula o professor a ficar aqui. Então, na primeira oportunidade, ele passa para outro município, para o Estado, e sai daqui. E nós precisamos manter os professores aqui, valorizar o que a gente tem. E isso demanda um esforço coletivo de todos nós. Então, nesse sentido, eu queria sugerir à casa, presidente, que a gente possa fazer uma audiência pública para tratar do problema, que a gente possa discutir o 13º sobre a jornada suplementar, que a gente possa discutir os problemas que a gente tem na educação, esses números que eu trouxe aqui. Então, é o pedido que eu faço, esperançoso que a gente possa, nesse próximo período, avançar na solução de todos esses problemas, porque todos nós sonhamos com uma cidade melhor, com uma cidade desenvolvida, com uma cidade que consiga andar para frente e resolver os seus problemas.